Em 2012, eu fui aprovada em 2 concursos públicos e eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu fiz para alcançar esse resultado. Bom, pessoal, meu nome é Tainá Gomes, esse é o meu canal e eu vou compartilhar com vocês a estratégia que eu usei para alcançar esse resultado. Eu apliquei um princípio judaico-cristão e eu quero compartilhar aqui com vocês. Lá em Lucas 14:28 está escrito assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Esse versículo, pessoal, ele fala sobre planejamento e sobre estratégia. Vale a pena compartilhar também Provérbios 24:27. Planeje o seu trabalho ao céu aberto, prepare seus campos e depois construa a sua casa. Esse versículo, ele fala de ordem, ele fala de lógica e ele fala também de preparação. Ensina que planejar não é autossuficiência, mas sim prudência e sabedoria, agindo de acordo com a vontade divina. Esse foi um ponto-chave que eu utilizei para galgar esse grande resultado na minha vida, que foi ser aprovada em um concurso que eu tanto sonhei, né? Eu comecei assim os estudos, me matriculando num cursinho preparatório para concursos aqui da minha cidade. E eu não tinha muita base de como... Nunca tinha estudado para concurso na vida. Eu tinha cerca assim, de 19 anos quando eu comecei a estudar. E daí eu estudava assistindo as aulas presenciais. Eu estudava em casa, lendo o material, assistindo videoaulas, revisando questões. Eu também li todo o edital do concursos e comecei a ver provas anteriores. E na minha mente, eu estava super mega preparada para ser aprovada naquele concurso, né? Eu estava ali abafando. Mas daí, salvo engano, foi em 2009, eu fiz a prova, assim, toda esperançosa, toda feliz, na expectativa da aprovação. Mas, infelizmente, não foi dessa vez que veio o resultado. Porém, eu não parei, eu continuei a estudar, né, com mais afinco, com mais garra, com mais dedicação. E eu fui percebendo as coisas que funcionavam para mim nos estudos. Aí eu ia de cursinho em cursinho, porque nem sempre tinha turma aberta aqui na cidade. Daí eu fazia algumas aulas gratuitas no YouTube de cursinhos muito bons, salvo engano, era o Estratégia Concurso naquela época. E eu sei que essas aulas me ajudaram muito, me deram uma boa base. O concurso demorou para abrir também, o que me ajudou na questão do tempo de estudo até a prova. Eu comecei a rever, né, os meus erros da última prova, a estudar mais por questões. Eu aproveitava cada tempozinho vago que eu tinha do meu dia para estudar, porque assim, se você tem um objetivo, pessoal, você tem que focar nele, seja ele qual for, né? Se você faz uma faculdade, você está com tempo escasso para estudar, você vai parar para ver ali quais são as brechas que tem no seu dia, que você vai poder encaixar ali 10, 15, 5 minutos que seja de estudo, portanto que você tenha constância de estar ali estudando todo dia. Isso foi uma das coisas que também pontuou para a minha aprovação, com certeza foi a constância. Nesses 5 anos estudando, e foram 5 anos porque o concurso demorou mais 5 anos para abrir. Eu fiz em 2009 e só veio abrir em 2012. E todo esse tempo eu passei estudando. Teve alguns momentos que vieram sim o desânimo, eu parei de estudar, mas logo eu retomava a consciência de que aquilo ali era um sonho, que eu queria muito aquilo para minha vida e que eu queria aquela aprovação, e voltava a estudar dia por dia ali. Não é fácil, quem é concurseiro sabe que não é fácil manter o ânimo nos estudos. Tem dia que bate uma deprê legal. Mas, assim, eu fazia como é que fala? Eu me animava, né? Eu pensava, assim, nas vantagens de ser concursada. Pensava também do quanto que aquele resultado iria mudar a minha vida. Naquela época, pessoal, o planejamento que eu tinha, basicamente, era justamente a constância. Os cursinhos que eu fazia, o que é que eles ensinavam? Conteúdo. Curso geralmente ensina conteúdo. Não me ensinava estratégias de aprovação, não me ensinava a montar um plano de estudos, não me ensinava a administrar bem o meu tempo, né, para dividir ali as matérias, dedicar mais tempo às matérias que mais caem na prova, por exemplo. Então, o que eu fiz foi esmiuçar esses assuntos que mais caía, de cabo a rabo, estudo reverso, né, fazendo ali pergunta por cima de pergunta, esmiuçando cada detalhe ali, vendo as pegadinhas que caía na prova. E dessa forma, acredite, eu fiquei fera. Eu passei a ensinar os professores do cursinho, ensinar entre aspas, tipo, corrigir, né? Quando falava alguma coisa que não batia com
o que dizia ali nos meus estudos, mas o professor falava ali com jeitinho para não constranger o professor. Eu, não, professor, mas aqui no livro fala dessa forma, tal. Gente, eu fiquei muito afiada no conteúdo, muito mesmo, de maneira que as pessoas me consideravam a pessoa mais inteligente da sala. Eu, porém, não me considerava assim muito inteligente. Eu me considerava muito esforçada, muito dedicada, e com isso, minha mente assim se expandia, né? E eu conseguia absorver o conteúdo, né? Nem que fosse ali por osmose de tanto estudar. Mas assim, deixa eu tentar fazer uma ordem cronológica do que funcionou para mim. Eu tive muito planejamento, eu montei um plano de estudo bem elaborado, não. Eu não tinha esse recurso na época, eu não tive esse insight, eu não tive essa sabedoria, não se falava muito disso na época. É diferente dessa riqueza que tem em relação a essa temática de preparação para concurso público hoje, em 2026. É completamente diferente. Hoje tem um mercado todo voltado para isso, né? Para a preparação do candidato. Na minha época, não tinha. Então, o que eu fiz, basicamente, foi ter muita constância nos meus estudos. E, como eu já falei nesse vídeo, eu analisei provas anteriores, fiz muitas questões, muitas mesmo. Eu otimizei o meu tempo. Por exemplo, eu estava indo para o trabalho de ônibus, na época que eu morei na capital mesmo, às vezes era 1 hora de buzu até chegar em casa, 1 hora ou mais. Pegava engarrafamento, então eu botava o fonezinho de ouvido e ia ali escutando o conteúdo. Gente, outra coisa que me ajudou muito, muito mesmo, isso aí eu aprendi sim em cursinho, através dos professores, tive excelentes professores mnemônicos. Mnemônicos me ajudaram assim muito na hora da prova, porque tinha questões para mim que era um pouco redundante. E quando um assunto é redundante assim nas palavras, tem palavras parecidas, gente, eu tenho uma dificuldade de assimilar, de gravar muito grande. É como se fosse ali 2 gêmeos e eu tivesse que identificar quem é quem. Eu tenho essa dificuldade, sempre tive. Então, o que me salvava eram os mnemônicos. E era até engraçado, os mnemônicos, de maneira que eu não esqueci, que chegou ali na prova, eu lembrei exatamente para eu saber fazer a diferenciação, porque por mais que eu estudasse 300 vezes no dia aquele assunto, na hora de fazer a diferenciação eu me atrapalhava um pouco nas palavras, sabe? E essa questão do mnemônico me ajudou a fixar o conteúdo e não esquecer na hora da prova, e me ajudou em várias questões. Isso daí foi um dos insights que eu tive. Insight não, foi uma das coisas que os professores ensinavam no cursinho e ajudou bastante, então já anota aí essa dica. Outra coisa assim também, não sei se as pessoas falam muito sobre isso, eu preparava o meu emocional para a prova, eu estudava assim, eu tomava posse daquilo, gente, da minha aprovação. Para mim aquela vaga já era minha, eu só ia lá fazer a prova e para garantir, né? Garantir que eu estaria ali naquele concurso. Então, na minha mente, eu iria passar. Eu só tinha um caminho a percorrer até a prova. Essa é uma estratégia também para a aprovação. É você acreditar que vai passar e você viver o processo. Isso alimenta, sabe? Renova suas esperanças para os dias que você estiver bem desanimado. Você vai parar e você vai se lembrar que você tem um objetivo. Você vai se lembrar que aquela vaga já é sua, mas que você precisa ali trilhar os caminhos dia até dia. Por exemplo, você sai de sua casa até a faculdade e você vai andando. Gente, você não vai se teletransportar, você tem que dar passo a passo até chegar lá, tá? A faculdade tá lá te esperando, o professor, a turma, tá lá, todo o ambiente preparado para você, mas você vai ter que dar o passo a passo até chegar lá. Ali já é uma realidade que já te pertence, mas você tem uma trajetória até chegar lá. Então, eu quero que você pense dessa forma para concurso público. Porque se você vê como algo que é impossível, que é muito difícil de passar, poxa, no primeiro desânimo você vai cair, você vai desistir e vai passar um lapso muito grande de tempo sem estudar, você vai viver de desânimo em desânimo, e isso vai dificultar bastante o seu processo de aprovação. Pense que aquela vaga já é sua, que aquela vaga já lhe pertence, porque pensando assim, além de estar preparando o seu emocional para não desanimar na prova, esse pensamento vai te conectar ao seu propósito da aprovação. Em Isaías 14:24 diz assim: o Senhor jurou dizendo, como penseis, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Gente, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás, isso é muito real. Esse princípio, ele quer dizer que se você se vê como algo, se você pensa que é algo, e você vive como aquilo, você toma posse na sua mente daquilo, aquilo acontecerá na sua vida, sabe? Vai acontecer aquilo que já está dentro de você. Às vezes não é só querer, eu quero passar no concurso público, mas eu não me vejo ali, eu não vejo que eu sou capaz. Gente, eu não vou passar.
eu não vou passar. Então, eu espero que você tenha entendido, né? É isso que eu tô querendo dizer através de minhas palavras, que eu tenha me feito entender, mas toma posse, tá? Se é um sonho pra você, não importa a sua realidade hoje, tá? Não importa se você tá desempregado, se é mãe solteira, se é dona de casa, se é cheia de meninos pra cuidar, que aí complica mais um pouco, não importa. Toma posse, tá? Toma posse. Se foi possível pra mim, será possível pra você também. Gente, eu estudei, eu lembro que na minha época, eu estudei assim, nas condições mais simples possível, ali sentada no sofá, todo rasgado, simples. Eu não tinha nem sequer um ambiente assim de incentivo com pessoas que estudassem perto de mim, ali pertinho de mim. Mas graças a Deus eu consegui manter o meu olhar nesse objetivo. Eu acreditei que eu seria, mesmo o ambiente dizendo ao contrário, mesmo algumas pessoas... Aqui a gente usa uma gíria assim, mangando. Em outros lugares em São Paulo fala caçoando. Eu não sei em outras regiões do Brasil, mas enfim. Mas meus primos ficavam mangando de mim, né? Dando risada, dizendo que eu ia ficar doida de tanto estudar. Mas eu sabia que eu ia alcançar aquele objetivo que estava tão distante da minha realidade, né? Que eu sonhava, porque eu tomei posse, gente. Eu tomei posse quando eu via alguém naquela função que eu almejava, eu falava assim, daqui uns anos vai ser eu ali, naquele lugar. E graças a Deus eu consegui. Então essa foi uma estratégia muito forte que eu usei, que foi tomar posse. Tomar posse e acreditar que eu iria passar. Então, se você está começando a estudar hoje, não apenas compre o cursinho, gente. Pelo amor de Deus, não estude de qualquer jeito. Não estude de qualquer jeito, mas faça ali um planejamento minucioso. Busque, pesquise as melhores técnicas de estudo para ser aprovado em um concurso público. Tá? Não chega lá, estuda, gente. Não é só chegar assim, ó, e começar a folhear, porque não dá pra ver, né? E chegar a folhear um livro e tá lendo de qualquer jeito, não. E tá lendo todo o edital não, todo o conteúdo programático do concurso ali de qualquer jeito, não. Tá lendo à torta e à direita. De repente você vai estar perdendo tempo com coisas que nem vai cair na sua prova. Nem vai cair, nem é muito cobrado, gente. Lógico que você precisa dar um apanhado em tudo, mas o seu foco vai ser... em questões, tem concursos que é assim, por exemplo, tem questões, matérias, ou melhor, tem matérias que tem um peso maior. Então, lógico que a maior parte do seu tempo, ali no seu cronograma de estudo, vai ser dedicado àquelas matérias que tem maior peso. Porque no final das contas ela vai fazer maior diferença. Você acertar uma questão com maior peso e uma com menor peso, é lógico que a com maior peso vai fazer uma diferença na sua nota. Pode te colocar assim, na frente da concorrência. Outra coisa, gente, outra coisa importante, né? Eu pensava, na época do concurso que eu estava estudando, eu pensava assim, que o meu maior concorrente era eu mesma. Eu não via o próximo como meu concorrente, porque isso é uma forma de você se sabotar. O concurso tem 50 vagas, 100 vagas pra Bahia toda. Isso aqui da Bahia tá pro Brasil todo. Tem gente mais bem preparada do que eu. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é coisa de preguiçoso. Não se ofenda não, tá? Mas, tem gente que tá procurando desculpinha pra se auto-sabotar mais uma vez, tá? Eu pensava assim, poxa, eu tenho que estar preparada. São 50 vagas, eu só quero uma vaga. No meu concurso foi bem mais vagas. Eu só quero uma vaga. Só. E essa uma vai ser minha. Quem vai designar se eu vou passar ou não nesse concurso vai ser eu, vai ser a minha dedicação. De ao invés, naquela época nem as redes sociais não eram tão fortes como agora. Esse vício, essa coisa. Mas em vez de eu ficar com distrações vãs, de eu ficar fofocando, de eu ficar indo pra festa, se bem que eu nunca gostei, mas de ficar com qualquer idiotice aí de distração que não vai me levar de nada pra lugar nenhum, eu vou estudar. Eu vou levar todo o tempo livre que eu tenho para estudar. E aí eu usava várias formas para ir fixando o conteúdo na minha mente, através de áudio, questões, videoaula, até musiquinhas, mnemônicos, o curso presencial, tá conversando com outras pessoas sobre aquele concurso, tá fazendo simulados de provas, mas, ou seja, veja que eu imergi a minha vida nesse mundo. Então, é possível, assim, você passar com foco, com estratégia, com dedicação, com consistência, né, a tal da constância. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Comenta nesse vídeo se vocês querem que eu estenda mais desse assunto, que eu fale sobre as técnicas atuais de estudos. Eu continuo, né, nessa jornada de estudante. E até o próximo vídeo. Um abraço no coração de vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal.